A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Olá, gente querida! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Educação. Eu sou a Mariela Faller e do outro lado, vocês, queridos ouvintes e internautas, que fazem dessa jornada um encontro especial. É bom estarmos juntos. Sabe, apresentar este programa é como erguer uma ponte que liga histórias, experiências e ideias, abrindo caminhos para novos aprendizados. Aqui embarcamos juntos numa travessia que inspira e transforma. Não importa se você corre apressado, caminha com leveza ou prefere saborear cada instante da estrada. O que vale é estarmos lado a lado compartilhando esse momento. E olha, não estamos aqui para entregar respostas prontas. Nosso espaço é um solo fértil, onde semeamos reflexões e colhemos diálogos. É um terreno onde ideias brotam, possibilidades florescem e a educação se reinventa com criatividade e propósito. Eu estou super empolgada para a nossa conversa de hoje. Mas antes, tem um recadinho rápido. Esse episódio vai ao ar de novo amanhã às 17 horas na nossa rádio. Se perder ou quiser ouvir depois, é só acessar culturalfm875.com ou acompanhar pelo app. É só baixar e pronto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Facebook é Rádio Cultural FM 87.5 Torres, dígito RS, todas as letras minúsculas, e no Instagram é @cultural87.5. Agora, se você quiser interagir conosco ao vivo, ligue ou mande um WhatsApp para o telefone 51996620405. Ou também pode ser por meio dos comentários da transmissão via YouTube. Agora, bora começar essa festa? Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. No primeiro episódio do programa Vozes da Educação, falamos sobre o uso do celular em sala de aula. Naquela ocasião, estava para ser sancionada a Lei número 15.100, de 13 de janeiro de 2025, que regulamenta o uso dos aparelhos eletrônicos por estudantes nas escolas de educação básica, tanto públicas quanto privadas. Pois bem, de lá para cá, muitas questões foram levantadas e hoje voltam ao tema para aprofundar esse debate. Pesquisas mostram que o impacto do uso do celular vai muito além da distração momentânea. Um estudo realizado em escolas públicas da Inglaterra revelou que estudantes que passam muito tempo no celular ou em redes sociais tendem a ter um desempenho acadêmico inferior. Além disso, o uso excessivo desses dispositivos está relacionado ao aumento de casos de ansiedade e depressão entre os jovens. As escolas que decidiram restringir por lá o uso dos celulares em sala de aula perceberam melhorias significativas no rendimento dos estudantes. Esses dados reforçam a necessidade de discutir a presença da tecnologia no ambiente escolar e buscar alternativas que garantam seu uso de maneira produtiva e saudável também em casa. No entanto, simplesmente assim a questão de proibir o celular não resolve o problema principal, tanto nas vivências que a gente tem em casa quanto na educação, porque a motivação é para aprender, a gente tem que conseguir fazer com que o estudante, a criança, entenda isso, né? Que o principal problema da educação é a falta
ou a pouca motivação para aprender. Como destaca, nesse sentido, o neurocientista Héctor Ruiz Martim. Ele diz o seguinte, abre aspas, o aprendizado exige esforço, e para que esse esforço ocorra, a motivação é indispensável. Fecha aspas. O estudante precisa estar engajado, interessado e estimulado a compreender os conteúdos escolares. A motivação, no entanto, não surge automaticamente. Ela depende do modo como a informação é apresentada e do contexto em que o estudante está inserido. Se a escola não oferecer estratégias eficazes para cativar os estudantes, qualquer proibição tecnológica será apenas uma solução superficial, sem resolver os desafios fundamentais do ensino. Então, a gente precisa ter bem articulada uma conversa, uma estratégia entre a escola e a família, para que em casa também os estudantes possam estar se dedicando de forma saudável ao uso dessas tecnologias, né, do celular, das redes sociais. Diante desse cenário, é fundamental a gente recorrer às reflexões de Paulo Freire, que há muito tempo já dialogava sobre isso, né, para compreender como a tecnologia, a educação, o capitalismo e a emancipação estão interligados no processo de aprendizagem. Freire nos ensina que esses 4 elementos não podem ser analisados isoladamente, pois estão profundamente conectados e influenciam diretamente a forma como os estudantes aprendem e como a escola pode contribuir para a sua formação crítica e cidadã. Olha só, no caso da tecnologia, Paulo Freire destaca que a tecnologia ela não é neutra e que seu uso deve ser analisado criticamente. Como ele afirma, abre aspas, o progresso científico e tecnológico que não responde fundamentalmente aos interesses humanos, às necessidades de nossa experiência, perde, para mim, no caso para ele, né, sua significância, fecha aspas. A tecnologia pode ser um instrumento de avaliação, mas quando apropriada pelo mercado e pelos grupos dominantes, ela se torna um meio de controle. Para Freire, abre aspas, a tecnologia deixa, assim, de ser percebida como uma das grandes expressões da criatividade humana e passa a ser tomada como uma espécie de nova divindade a que se cultua, fecha aspas. Dessa forma, a tecnologia, ao invés de ser vista como uma ferramenta de transformação social, acaba se tornando um fetiche que reforça estruturas de poder. Quanto à educação, Freire defende que a educação deve ser um processo libertador, incentivando a capacidade de pensar criticamente sobre a realidade. Abre aspas. O pensar crítico é fundamental, como um modo de enfrentar a potencialidade mitificante da tecnologia. Fecha aspas. Quando a tecnologia é introduzida sem um processo educativo que favoreça a reflexão, ela se torna apenas mais um mecanismo de alienação. Freire também destaca a importância de ensinar os estudantes a debater e questionar as informações que recebem, tanto na televisão quanto nas redes sociais e outras mídias que a gente tem por aí. Em relação ao capitalismo, no contexto capitalista, o avanço tecnológico não tem como principal objetivo a melhoria das condições de vida da população, mas sim o aumento da lucratividade das grandes corporações. Abre aspas. Daí que vão se apropriando cada vez mais da ciência também como instrumento para suas finalidades, da tecnologia que usam como força indiscutível de manutenção da ordem opressora, com a qual manipulam e esmagam, fecha aspas. No caso da educação, isso se manifesta na forma como grandes empresas de tecnologia lucram com a dependência dos estudantes às plataformas digitais, sem oferecer um modelo de aprendizado que favoreça a autonomia e a criticidade.
Agora, o quarto ponto, e o último dessa análise trazida por Paulo Freire. A verdadeira emancipação só pode ocorrer por meio de uma educação que estimula a consciência crítica dos estudantes, abre aspas, do ponto de vista das classes dominantes, fecha aspas, dirá Freire, abre aspas, a ação cultural deve estar a serviço da preservação do seu poder, fecha aspas. Portanto, para que a tecnologia cumpra um papel emancipador, é necessário que os estudantes aprendam a usá-la de maneira consciente, como um meio para a compreensão e transformação da realidade, e não apenas como uma ferramenta de consumo passivo. Então, para além de proibir o uso do celular na escola, é preciso investir na formação dos professores, melhorar a estrutura das escolas e criar um espaço que realmente incentive o pensamento crítico. Em vez de simplesmente afastar os celulares da sala de aula, a escola precisa estar atenta ao objetivo de ensinar os estudantes a usar esses recursos, né, de forma inteligente, como aliados no aprendizado, e não só para passar o tempo vendo vídeos ou jogando. Sem essa discussão, o celular vai continuar sendo mais uma distração e um meio de controle, em vez de uma ferramenta para autonomia e crescimento. Então, fiquem atentos, os pais, principalmente agora que o celular não pode mais adentrar as escolas da mesma forma que fazia antes, né? Olha só o que vem, então, ao encontro para nos ajudar nessa regulação, né? Recentemente, o Conselho Nacional de Educação definiu novas regras sobre o uso de dispositivos digitais na escola, nas escolas, né? A resolução CNE/CEB número 2 de 2025 permite o uso do celular com fins pedagógicos e sempre com a mediação dos professores. A ideia é usar a tecnologia de forma consciente para melhorar o ensino e ajudar os estudantes a desenvolverem senso crítico no ambiente digital. Para as crianças pequenas, o uso de telas deve ser bem controlado, para que isso não atrapalhe outras habilidades. No ensino fundamental e médio, os celulares e outros dispositivos serão introduzidos aos poucos, conforme o desenvolvimento de cada turma. Cada escola terá liberdade para decidir como vai guardar os celulares durante as aulas. A resolução também prevê capacitação de professores e iniciativas para cuidar da saúde mental dos estudantes, garantindo que a tecnologia seja usada de forma equilibrada, sem prejudicar o aprendizado e o bem-estar. Outro ponto importante dessa resolução é a criação de um ambiente escolar mais acolhedor. As escolas devem se preparar para identificar sinais de sofrimento emocional nos estudantes e promover a saúde mental. Isso significa que o uso da tecnologia precisa ser pensado de forma a não piorar problemas emocionais. Com essa abordagem, a educação digital não é só sobre aprender a mexer em dispositivos, essa é uma grande questão, mas também sobre desenvolver os estudantes de forma completa, levando em conta suas necessidades cognitivas e emocionais. Outro aspecto bem bacana dessa nova resolução diz o seguinte, que além que também, essa resolução também define diretrizes para a educação digital e midiática, que deverá seguir a Base Nacional Comum Curricular. O planejamento de novos currículos e a capacitação de professores começarão esse ano, em 2025, com a implementação oficial desse projeto, prevista para 2026. Para tornar tudo isso possível, né, que é uma necessidade que a gente tem, o MEC está trabalhando com a Estratégia Nacional das Escolas Conectadas,
o ENEC, que busca levar a tecnologia para as escolas públicas de maneira segura e produtiva. O Ministério também lançou um guia para ajudar na adoção de dispositivos tecnológicos e criou materiais de apoio para auxiliar as redes de ensino nesse processo. Os documentos estão disponíveis na plataforma MacRed. Eu vou disponibilizar esses links nas redes sociais da rádio. Assim é só você clicar lá e aí vai estar por dentro de tudo, ok? Ainda adiante, vamos ver o que fala sobre a ENEC. A ENEC quer transformar as escolas públicas ao garantir conectividade de qualidade e uso intencional da tecnologia. Essa estratégia está dividida em 6 eixos principais. Na parte pedagógica, algumas dessas ações são: primeiro, criação de um referencial de saberes docentes, que já teve 56 mil respostas em 2024. Segundo ponto, assessoria técnica para que as redes estaduais implementem a BNCC na área da computação. Aspecto 3, seminários e oficinas sobre educação digital. O item 4, investimento de 100 milhões de reais para criar 1.000 laboratórios maker, estimulando o letramento digital e a aprendizagem ativa. Laboratório maker é tudo de bom. E o último eixo, então, a aprovação de 61 novos cursos no AvaMec, beneficiando mais de 100 mil professores. Bom, essas iniciativas buscam modernizar o ensino, fortalecer a formação dos professores e garantir que todos tenham acesso ao letramento digital de forma justa. No fim das contas, essas novas diretrizes ajudam a equilibrar tecnologia e educação, garantindo que os dispositivos digitais sejam usados com um propósito pedagógico e crítico. Essa proposta segue a linha de pensamento de Paulo Freire, que defendia que a tecnologia deveria servir, para libertar e não alienar os estudantes. Sim, a educação digital pode ser um caminho para que os estudantes ganhem autonomia, aprendam a transformar sua realidade e exerçam sua cidadania de forma plena. E você? Como tem sido sua experiência como docente, pai, mãe ou estudante em relação às questões que envolvem o uso do celular? Como que a tecnologia pode ser usada a favor da educação sem prejudicar o aprendizado e a saúde mental dos estudantes? Conta pra gente nos comentários ou manda sua opinião pelo WhatsApp 51966620405. Vamos juntos refletir sobre esse desafio, ok? Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Gente, quero mandar um abraço especialíssimo para a dona Evinha, nossa ouvinte querida, que há pouco tempo antes do programa ligou aqui para a rádio dizendo que acompanha a gente com muito amor e com muito carinho todos os dias, né? E quero dizer para ela que ela é muito especial para a gente também, que ela vai ser sempre muito bem-vinda, que ela já nos fez algumas visitas aqui na rádio. Ótimo, eu adoro, estou esperando a senhora, dona Evinha. Um beijo especial. Também quero agradecer a audiência, né, do César de Araranguá e mandar um abraço especial para Morgan, do comércio Morgan Casa e Construção, meu vizinho lá da Praia Azul. Tudo ouvindo, né, Morgan? Espero que sim. Senão depois a gente conversa. Por aqui, Mariela Faller, com a produção técnica de Gilmar dos Santos, para falar agora sobre a técnica do cérebro podre.
Estudantes estão usando aplicativos para transformar materiais de aulas em vídeos viciantes. Ora bolas, vamos ver. Atualmente, um fenômeno discutido na matéria do site G1, escrita por Luísa Tenente em 22 de março de 2025, traz um desafio para o uso da tecnologia na educação. A técnica chamada cérebro podre, brain rot, em inglês, está sendo utilizada por estudantes para transformar materiais de aula em vídeos curtos e altamente estimulantes, semelhantes aos conteúdos do TikTok. Aplicativos convertem textos e PDFs em vídeos acelerados, com linguagem coloquial e imagens desconectadas, como as do jogo Subway Surfers e Minecraft. Bem, vamos saber como funcionam essas plataformas de brain rot. Aplicativos e programas pagos e gratuitos como Coconut, Raena, PDF to Brain Rot e TurnoLearn, aí tem um princípio de funcionamento parecido. Olha o que acontece para te montar um vídeo desses, né? O estudante deve fazer o upload de um arquivo em formato PDF dentro da plataforma, né, dentro do aplicativo. Em seguida, o site sugere as opções de vídeo Brain Rot. É possível escolher entre cenas de videogame, como do Minecraft, do Subway Surfers, ou de jogos de basquete, por exemplo, né? De ASMR, aquelas imagens criadas para gerar sensações relaxantes e agradáveis, ou de memes genéricos, ou até mesmo memes aleatórios. Depois, o sistema, então, gera um vídeo cujo áudio é exatamente a leitura em voz alta do que está escrito no PDF. Enquanto o estudante ouve a gravação e lê as legendas, o que passa na tela é o conteúdo Brain Rot escolhido. Então, ele faz uma seleção, o estudante que escolhe quais partes do conteúdo ali ele vai passar para o aplicativo desenvolver o produto que ele quer no final. O resultado, então, o que resulta disso tudo, né? Em vez de ler o artigo científico de 30 páginas, o estudante assiste a um vídeo superficial e estimulante, para conseguir manter o foco por mais tempo. Um texto sobre energia eólica, por exemplo, vira um jogo virtual com um bonequinho de LeBron James, né, do basquete, tentando fazer uma cesta de basquete, enquanto o áudio explica a força dos ventos. Confuso, né, tudo isso. Mas a gurizada toda, principalmente estudantes do ensino médio, estão fazendo uso desse recurso, né. Aí, na matéria, né, o professor Torini, da ESPM, um dos entrevistados pela Luísa, explica que os textos em si não são um problema. Como a gente viu, né, o aplicativo ele acaba lendo todo o conteúdo e o estudante também pode acompanhar. Só que tudo depende de como e com que frequência esses aplicativos estão sendo usados. Ele comentou o seguinte, abre aspas, pode ser uma estratégia complementar ao estudo tradicional para ajudar na memorização, fecha aspas. Então, pode ser usado, é um recurso interessante. Ou seja, o ideal, aí o que ele traz? O ideal seria, primeiro, que o estudante lesse o capítulo do livro, que ele revisasse as anotações da aula, que ele refletisse sobre o conteúdo e só depois que ele criasse o vídeo de Brain Rot, para reforçar esse aprendizado. Mas o problema começa quando os vídeos substituem totalmente a leitura. E é exatamente isso que muitos estudantes vêm relatando nas redes sociais. E o que isso pode acarretar, né? Quais são as consequências? Bem complicadas. Olha só, entre elas a gente tem falsa sensação de aprendizado. Só assistir ao vídeo não significa que você realmente aprendeu. Sem uma interação ativa, o conteúdo não fixa a longo prazo. Anotar, resolver exercícios, debater o assunto,
Tudo isso faz com que diferentes áreas do cérebro trabalhem juntas, o que ajuda de verdade a reter o conhecimento. Então, não dá para fazer desse jeito como eles estão fazendo, né? Sobrecarga cognitiva. Esses vídeos têm um monte de estímulos ao mesmo tempo. Cores chamativas, cenários caóticos, personagens pulando para cá e para lá o tempo todo. No meio dessa confusão toda, fica difícil prestar atenção no conteúdo de verdade. O professor Torini explica, abre aspas, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, competindo com o aprendizado. Não dá tempo de parar e refletir sobre o que foi estudado, fecha aspas. Outro aspecto de uma consequência bem séria, né, que é a superficialidade. Os vídeos de Brain Rot resumem tudo ao máximo, o que acaba deixando o aprendizado raso. Além disso, como os aplicativos usam um vocabulário bem simples, o estudante perde contato com outros tipos de textos, como os acadêmicos, que são fundamentais para desenvolver habilidades críticas. Ainda se percebe como uma consequência dificuldade de leitura. Acostumar o cérebro só com conteúdos rápidos pode tornar outras atividades mais desafiadoras, principalmente a leitura. Se tudo que você consome tem cortes rápidos e informações mastigadas, ler um texto mais longo ou complexo vira um baita desafio. E para finalizar, o professor Torini ainda destaca o impacto na saúde mental. Assistir a esses vídeos no modo automático pode virar um vício. Com o tempo, isso pode gerar dificuldades de foco, queda na criatividade, cansaço mental e até falta de interesse por atividades intelectuais mais profundas. Olha, são várias consequências, né? Os especialistas ouvidos pelo G1 dizem que, por mais que os professores e pais fiquem preocupados com os conteúdos de Brain Rot, a melhor saída não é fingir que isso não existe, e sim conversar sobre o assunto. E aí a gente volta de novo a lembrar do que Paulo Freire trouxe, né? Esses métodos multimodais de estudo podem ser usados de forma equilibrada, misturando-se com a leitura, né? Eles ajudam a despertar o interesse, complementar os estudos, mas não podem ser a única forma de aprender. Isso porque, como já falamos por aqui, ler de verdade é um ato que desenvolve habilidades como concentração, senso crítico e interpretação de texto. A leitura, de fato, tem seu próprio ritmo. Quando a gente faz uma leitura de fato, dá para a gente voltar, reler um trecho, absorver melhor o conteúdo. Já os vídeos curtos, eles resumem tudo rápido demais, o que pode deixar o aprendizado superficial, sem tantas conexões e com menos vocabulário novo. Mas também, gente, não adianta demonizar a inteligência artificial, porque ela está aí, ela está posta, né? Ou achar que ela vai resolver tudo sozinha, né? Que não precisa agora com esses prompts aí, tu coloca lá e faz tudo. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? No fim das contas, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. E o segredo para utilizar ela de forma consciente está no equilíbrio, né? Se você quer ler a reportagem completa, essa que eu comentei agora, que foi escrita pela Luísa Tenente no site G1, o link vai estar disponível nas nossas redes sociais. Clica lá, também coloquei lá para a gente poder acessar quando quiser. E você, o que acha dessa nova forma de estudar? Os vídeos de Brain Rot são aliados ou podem atrapalhar o aprendizado? Será que dá para equilibrar tecnologia e leitura de um jeito saudável? Conta pra gente sua opinião. Vamos trocar ideias e aprender juntos os impactos dessa tendência na educação. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. Bom dia, Adri. A Adri acabou de mandar para nós um bom dia, né? Para mim e para toda a equipe da Rádio Cultural.
Um bom dia muito abençoado para ti, Adri. Gratidão pela audiência. Você, a Adri, vocês todos por aí, estão acompanhando o programa Vozes da Educação. Por aqui, Mariela Faller, com direção de produção de Eduardo Maurer Gomes. Vamos agora para a hora da história. E já que estamos falando sobre leitura de qualidade, que tal darmos continuidade à emocionante história do monstro monstruoso da caverna cavernosa? No último episódio, vimos que o monstro recebeu um pacote misterioso e, para sua surpresa, dentro dele havia uma princesa, lembram? Ela foi enviada pela Associação dos Monstros Monstruosos, que esperava que o monstro cumprisse o seu dever de monstro e devorasse a princesa, né? Mas e agora? O monstro realmente vai seguir as regras e devorar a princesa? Ou será que ela vai tomar um caminho ou será que ele vai tomar um caminho inesperado? E a princesa, ela vai conseguir escapar dessa enrascada? O que mais pode acontecer nessa caverna cavernosa? Prepare-se para mais um capítulo dessa aventura cheia de surpresas. Vamos juntos descobrir o desafio dessa história? Vamos lá, então, olha só. Nós paramos aqui. Quando o monstro recebe o pacote... Opa, vou fazer... aqui. Não consigo. Assim. O monstro recebe o pacote e a princesa está dentro dele. Junto vem a cartinha lá da associação. A princesa grita, berra por socorro, desesperada, né? A princesa, que já estava cansada de berrar, resolveu fazer uma pausa na berração e conversar um pouco. A conversa foi assim: quer dizer que você não vai me devorar? É claro que não. Eu só gosto de sorvete. A única vez em que experimentei carne de princesa foi na casa da vovó monstrona. E achei ruim demais. Num primeiro momento, a moça sentiu-se ofendida e com vontade de discutir com ele, para defender o gosto bom de sua carne. Mas logo percebeu o que aquilo significava e achou melhor não tocar mais no assunto. Então, ela se remexeu toda impaciente. Você bem que podia me desamarrar, não é? Depois de desamarrada, desamassada e descansada daquela terrível experiência, ter sido capturada e presa no estoque de princesas devoráveis da Associação de Monstros, ela teve uma longa conversa com o monstro em uma das salas da caverna, enquanto ambos tomavam o quê? Sorvete de morango. Deixe eu ver se entendi direito. Você é um monstro que não gosta de almoçar princesas. Eu sou uma princesa que não gosta de ser almoçada. Logo, não há problema. Eu vou embora e não se fala mais nisso. Como não há problema? Discordou ele. Se a associação ficar sabendo que eu soltei você, minha carreira de monstro estará acabada. Não posso fazer isso. O que minha mãe iria dizer? Aqui os dois fofos tomando sorvete na sala da caverna. A princesa pensou um pouco. Só tem um jeito então. Eu fico morando aqui e nós fazemos de conta que eu sou sua prisioneira. Se alguém perguntar alguma coisa, você diz que está esperando eu ficar bem gordinha para ser devorada. Você quer mesmo ficar aqui? Ele sabia que sua caverna não era lá muito apropriada para uma princesa viver, mas ela bateu palmas de tão animada. Vai ser divertido, você não imagina como é chata a vida num castelo. A gente passa o tempo todo só bordando, fazendo doces, jogando lencinhos para os príncipes nos torneios. Os olhos do monstro arregalaram-se. Fazendo doces?
Continuou ela com uma careta. Dizem que faz parte da educação tradicional das princesas bordar em ponto Paris e aprender a preparar bolos, pavês, arrozes doces, bem casados. Agora era o monstro que estava ficando animado. Por acaso você aprendeu a fazer sorvetes? Naturalmente. Por quê? Em vez de explicar, o monstro levou-a para conhecer a cozinha. Eles não sabiam, mas ali começaria uma vida nova para os dois. Aqui. Com o sorvete de limão. Morar na caverna cavernosa era muito divertido para a princesa e mais ainda para o monstro. Acabaram se tornando grandes amigos e passavam os dias naquela mesma cozinha, inventando novas receitas de sorvete, ou então sentavam-se nas pedras lá fora e ficavam longas horas contando um para o outro histórias de castelos e cavernas. Falando em histórias, essa poderia acabar por aqui, com e viveram felizes para sempre. Mas não acabou. Sim, a existência dos dois ali era bem agradável. Mas aquela vida boa não ia durar por muito tempo. Por ter sido o carteiro quem espalhou a notícia, ou talvez os pássaros que voavam da montanha à cidade, fosse quem fosse o fofoqueiro. Logo, todo mundo nas redondezas ficou sabendo que, na caverna cavernosa, o monstro monstruoso mantinha prisioneira uma pobre princesa. Seria lenta? Seria verdade? Por via das dúvidas, a Associação dos Heróis Heróicos resolveu tomar providências e mandou alguém investigar. E foi assim que, no começo do inverno, um rapaz apareceu na estrada que subia a montanha montanhosa. O monstro e a princesa bem que ouviram passos de alguém se aproximando, mas estavam tão ocupados discutindo qual o sabor de sorvete que melhor combinava com calda de caramelo, que não deram atenção nenhuma ao visitante que chegava. Eu prefiro a calda de caramelo com sorvete de manga, dizia a princesa. Não, senhora, protestava o monstro. Sorvete de manga deve ser tomado puro para se apreciar melhor o sabor da fruta. Calda de caramelo combina com sorvete de creme. Não combina. Combina. Não combina. De repente, uma voz tímida os interrompeu. Com licença, desculpem-me. Se não for incômodo, poderia fazer o favor de me informar se esta é a caverna cavernosa do monstro monstruoso? É aqui mesmo, respondeu a princesa, olhando de alto a baixo o recém-chegado. Por quê? O rapaz não respondeu. Respirou fundo, desceu o embornal que levava às costas, tirou do cinto uma espada e então reuniu coragem e apontou a espada para a princesa, gritando: renda-se, monstro monstruoso, sua vida de crimes terminou, solte já esta pobre princesa. A moça pôs as mãos na cintura, ofendida. Francamente, você precisa de óculos, rapazinho. Não está vendo que eu sou a princesa, o monstro é ele? O príncipe, pois ele era um príncipe, atrapalhou-se todo. Puxa, desculpe, que distração a minha. Vamos começar tudo de novo. Tornou a reunir coragem e apontou a espada para o monstro certo. Renda-se, pobre monstro, seu crime de vidas terminou. Solte já esta monstruosa princesa. Não era bem assim. Como era mesmo? Todo atrapalhado esse príncipe. O monstro monstruoso coçou a cabeça com todas as 4 mãos. O que dizer?
O que quer dizer isso? Não entendi nada. A princesa disparou a rir e não parava mais. Somente depois de algum tempo ela conseguiu dizer: Ai, essa foi a coisa mais engraçada que já ouvi. De onde você saiu? O rapaz estava tão envergonhado que ficara vermelho do alto da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. É melhor eu me apresentar, suspirou ele. Sou o príncipe principiante. A Associação dos Heróis Heróicos me mandou aqui. É minha primeira missão e eu faço um fiasco desses. Ora, bolas, 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 disse o monstro com pena dele. Não fique assim, príncipe. Eu também não sou um monstro lá, essas coisas. E eu, então, completou a moça, não sou uma princesa muito principesca. Explique-se melhor, por que os tais heróis mandaram você? Parece que salvar princesas presas por monstros é trabalho de príncipe. Como andam correndo boatos de que nesta montanha há uma caverna de monstro com uma princesa prisioneira. Eles mandaram você para me salvar, concluiu a princesa. Foi isso, confessou o príncipe, mais envergonhado ainda. Eu não tenho muito jeito para herói, nem gosto de machucar ninguém com a espada, mas precisava obedecer para não ser expulso da associação. Vocês sabem como é, né? Se sabemos, respondeu o monstro, com um suspiro também. Estamos nesta situação por culpa da Associação dos Monstros, que vive querendo me forçar a devorar princesas. Recapitulando, resumiu a princesa, temos aqui um monstro que não quer devorar princesas, uma princesa que não quer ser salva do monstro e um salvador que não consegue salvar ninguém. Aqui, os três bonitinhos. E ia começar a rir de novo, mas o príncipe fez uma cara tão séria que ela não teve coragem. É um problema grave, queixou-se ele. O que vamos fazer? Não tem jeito, resmungou o monstro. Não podemos ficar aqui fingindo a vida inteira. A princesa vai acabar sendo levada de volta ao castelo e eu vou ser expulso da Associação dos Monstros, tenho certeza. Quanto a mim, choramingou o príncipe, vou acabar virando um herói desempregado. Vocês têm ideia de como anda difícil arrumar emprego de príncipe ultimamente? Os dois teriam ficado ali se queixando a tarde toda. Porém, a princesa sacudiu os longos cabelos, empinou o nariz e interrompeu as lamentações. Acho que tive uma ideia para resolver o problema. Vamos parar de dizer bobagens. Monstro monstruoso e príncipe principiante. Que se danem as associações. Deixem que elas expulsem vocês. É fácil para uma princesa dizer isso, principalmente uma sem carteirinha de associação e sem emprego, disse o monstro. Mas ela insistiu. Querem me ouvir? Nem vocês, nem eu vamos precisar de emprego. Vamos abrir nosso próprio negócio. E contou a eles a sua ideia. Os três conversaram por muito tempo ali sentados nas pedras. Quando anoiteceu, o monstro foi fazer o jantar, enquanto a princesa arrumava um quarto para o príncipe no fundo da caverna. O inverno passou. No princípio da primavera, saía um anúncio nos jornais da cidade, lá embaixo. Sorveteria Monstro. Aproveite nossas ofertas de inauguração. Deliciosos sorvetes pela metade do preço. Receitas exclusivas da princesa principesca. Encomendas com o príncipe principiante na caverna cavernosa, no alto da montanha montanhosa. Depois de algum tempo, a sorveteria Monstro havia se tornado a mais famosa da região. Afinal, ninguém entendia mais de sorvete que o monstro monstruoso. Ele passava
horas conversando com os fregueses, discutindo os melhores sabores, rindo e mostrando para quem quisesse ver os seus 219 dentes. Bem, agora essa história está chegando ao fim. Se fosse uma história de amor e não uma história de monstros, eu arrumaria um namoro e um casamento entre o príncipe e a princesa. Mas isso você mesmo pode imaginar se quiser. Felizes para sempre. Todos na sorveteria, parceiros. E assim termina a história do monstro monstruoso da caverna cavernosa. Escrito por Rosiana Rios e ilustrado por André Neves. Gente, vou tomar uma aguinha só um pouquinho. Estamos apresentando pela Cultural FM o programa Vozes da Educação. E assim chegamos ao fim de mais um Vozes da Educação. Hoje mergulhamos fundo nos desafios e possibilidades do uso do celular na escola, bem como a educação digital. Refletimos sobre o impacto da tecnologia na aprendizagem e ainda acompanhamos mais um capítulo da nossa história cheia de surpresas. Mas o debate não acaba aqui. Queremos saber sua opinião. Como equilibrar o uso de telas e a leitura de qualidade? Como tornar a tecnologia uma aliada real da educação? Conta pra gente pelo WhatsApp, nas redes sociais ou nos comentários da transmissão. E não esquece, este episódio vai ao ar novamente amanhã, às 17 horas, e fica disponível no nosso site e no app da rádio. Quer dizer, só no site. Nos acompanhe no Instagram e Facebook para ficar por dentro dos próximos temas. Quero mandar um beijo especial para o meu filho querido, Arthur, que está lá em Floripa, acompanhando por aqui esse programa. Filho, isso é para você, eu te amo muito, imensamente. Gente, a todos, obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre. Nos encontramos no próximo Vozes da Educação. Até lá, sigam curiosos, críticos e conectados com o aprendizado. Você acabou de assistir na Cultural FM o programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural.